Ninguém sabe quando tudo isso vai passar. Mas de uma coisa a gente tem certeza: responsabilidade é esperança. O Rio Grande do Sul e os gaúchos estão mostrando a sua força, união e determinação no combate ao coronavírus. Por isso, evoluímos para uma nova fase e ganhamos a oportunidade de retomar algumas atividades, mesmo com restrições. Nunca o presente e o futuro estiveram tanto em nossas mãos. É preciso usar máscaras, evitar aglomerações, intensificar os hábitos de higiene e ter disciplina. Se cada um fizer a sua parte, vamos avançar sem retroceder. Estamos a caminho de algo melhor. Só depende de nós. Grupo RBS. Chegou a hora de você transformar sua carreira. Faça sua pós-graduação na UX. São mais de 100 cursos de especialização em todas as áreas do conhecimento e MBAs com experiência de viagens e estudos internacionais. Os professores são altamente qualificados, com prática no mercado, e a infraestrutura é a mais completa da região. Estude na UX, a pós-graduação que leva a sua carreira mais longe. Acesse ux.br e saiba mais. A busca por um lugar melhor para se viver deu origem a Caxias do Sul. Um sonho realizado com o trabalho e a bravura da nossa gente, que transformou Caxias numa cidade vibrante, com o maior polo metal-mecânico do Brasil. Um comércio local ativo e forte e uma cultura acolhedora. Valor que nós, da Sicredi Pioneira, conhecemos bem. Porque também somos feitos dessa energia que une as pessoas, valoriza as iniciativas locais e transforma as comunidades. Vamos seguir crescendo juntos, apostando no desenvolvimento e valorizando o talento empreendedor da nossa região. Porque juntos construímos comunidades melhores. Sicredi Pioneira RS. Cooperar faz toda a diferença. Para você que está em casa e quer fazer suas compras com comodidade e segurança, tem uma grande novidade. É o Super Andreassa na minha casa. Entre no site, escolha os produtos e pronto! Você recebe tudo aí na sua porta. Por enquanto, o serviço está disponível apenas em Caxias, mas em breve estará em toda a rede. Ó, devem ser eles. Super Andreassa na minha casa. Compre online para toda a família. Se você tem planos para o futuro, procure o BRDE, porque o BRDE é um banco diferente. Aqui, ao invés de depositar dinheiro, você deposita sua confiança, seus sonhos e seus projetos. E tudo isso retorna na forma de desenvolvimento sustentável, empregos, renda e novos negócios. Porque onde tem o sonho virando realidade, tem a mão do BRDE. É muito bom poder olhar para trás e ver de onde veio o meu resultado. A certeza de eu ter sido preparada para estar onde estou reforça que fiz a escolha certa. O dia em que descobri que poderia aprender tantas coisas novas. A satisfação de vivenciar projetos únicos que marcaram para sempre meu caminho. Quando me foi apresentado o futuro. Saber que meu aprendizado me ajudou a me tornar uma cidadã responsável com a sociedade, indo além dos livros didáticos. Superar obstáculos é o que nos faz mais fortes. Precisamos estar nos reinventando constantemente para seguir em frente. Por isso, trabalhamos continuamente para que nossos modelos sejam a melhor referência em biossegurança no transporte. Porque sabemos que a sua vida não pode parar. Marco Polo, sempre aqui. Estamos na estrada há décadas. Sim, décadas. Nem daria para medir quantos quilômetros já percorremos.
Quantos sonhos realizamos, quantas riquezas de valor inestimável transportamos. Pessoas, bens, sonhos, prosperidade. Mas isso foi só o começo. Em um mundo que não para de mudar, somos movimento. Frente aos desafios, nos superamos, nos reinventamos. Entre muitos, nos destacamos pela excelência. Com nossos clientes, a base é a confiança. Segurança é compromisso inegociável. Trabalho é alegria. E pessoas alegres nos levam mais longe. Nossa linha de chegada é o futuro. E o futuro não é fronteira, é oportunidade. De conectar pessoas a seus sonhos, de realização e de prosperidade. Porque estamos só começando. Empresas Randon, conectando pessoas e riquezas para gerar prosperidade. Olá! Sejam todos bem-vindos à reunião almoço online da SIC Caxias. Em nome do nosso presidente, Ivanir Gasparim, agradecemos quem já está nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube. E a realização deste grande evento só é possível graças ao patrocínio e parcerias de grandes empresas. Assim como nós, eles acreditam na importância de levar conteúdos de qualidade e reflexões relevantes para as nossas empresas e para a comunidade. Por isso, nosso agradecimento todo especial a Florense, Grupo RBS, Universidade de Caxias do Sul, Sicredi, Supermercados Andreassa, BRDE, Rede Caminho do Saber, Marco Polo e Randon. Ainda contamos com o apoio da Emercor, Fortaleza e a FIT Locações de Materiais para Eventos. A todos, uma ótima reunião almoço. Senhoras e senhores, bom dia. Obrigado a quem já nos acompanha aqui nesse canal para mais uma reunião almoço. Agradeço também ao deputado federal Baleia Rossi, que em instantes vai palestrar sobre a reforma tributária. A SIC Caxias convidou o deputado Baleia Rossi para essa palestra, por ele ser o autor da proposta de emenda constitucional número 45, que propõe a unificação de 5 impostos, PIS, IPI, COFINS, ICMS e ISS, para apenas um, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Também estará conosco a advogada Lina Santin, pesquisadora do Centro de Cidadania Fiscal e coordenadora do Núcleo de Estudos Fiscais da Fundação Getúlio Vargas, especialista que formulou a PEC 45. Nosso agradecimento ao ex-deputado Mauro Pereira, que intermediou o contato com o gabinete do deputado Baleia Rossi e possibilitou que falássemos de tema tão importante nesse momento. Mas queria agradecer, Baleia Rossi, pelo seu empenho tão nobre com nossa Caxias do Sul e liberação de verbas para a saúde e também o apoio para a desapropriação do aeroporto regional aqui da nossa Serra Gaúcha. O objetivo, portanto, da presença de Vossa Excelência e da Lina Santin neste evento online além de ouvi-los sobre os principais pontos e debates em torno do tema, levar ao conhecimento da classe política que os empresários de Caxias e da Serra Gaúcha há muito esperam pela reforma tributária. Aliás, neste ponto, faço um parênteses para salientar que é extremamente necessária essa aproximação da classe política com a classe produtiva, principalmente para se subsidiar de informações quando da formulação de propostas como a da reforma tributária. Ninguém melhor do que o chão de fábrica para saber como a economia neste país acontece na prática. Caro deputado, precisamos de um sistema tributário simples, transparente e justo. O Brasil
é o país em tempo gasto por empresas para pagamento de tributos, é um campeão. E esta complexidade do sistema interfere em questões como produtividade e competitividade. Por isso, a nossa expectativa é de que, ao final de toda a tramitação do texto da reforma, na Câmara e no Senado, possamos ter um ambiente que favoreça o empreendedorismo e os negócios. Quando fortalecemos a capacidade das empresas fazer negócios, é que geramos mais renda, empregos e desenvolvimento. Há, no entanto, uma questão que nos preocupa, deputado Baleia, bem mais do que a reforma tributária, que é a reforma administrativa. Sem uma ampla reforma administrativa, não há reforma tributária que dê conta dos problemas do país. O temor é de que a reforma tributária sem a administrativa acabe por continuar sustentando uma máquina inchada, ineficiente em termos de gastos e organização. Precisamos ficar atentos. E antes de passar a palavra ao deputado Baleia Rossi, quero apenas referir a permanência da região em bandeira laranja. Tem sido muito importante o apoio da população para mantermos os indicadores da pandemia sob controle e, desta forma, mantermos um nível de atividade econômica que nos ajude a superar a crise. O momento não é de afrouxar os cuidados. Nosso apelo é de que sigam firmes as orientações que evitam a propagação do contágio. Muito bem, deputado Baleia Rossi, a palavra está com o senhor. Bem-vindo à nossa Serra Gaúcha, mesmo que seja online. Boa tarde a todos. Um prazer muito grande para mim, como deputado federal, presidente nacional do Movimento Democrático Brasileiro, participar deste almoço para falar de um assunto tão importante que é a reforma tributária. Em primeiro lugar, agradecer ao Ivanir Gasparim, que é o presidente da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul, dizer que nós temos um grande amigo em comum, que é o ex-deputado Mauro Pereira, que é um apaixonado por Caxias e que é um entusiasta das questões de Caxias e de toda a Serra Gaúcha, lá em Brasília. Eu fico muito feliz de poder contribuir com esse debate ao lado da doutora Lina Santin, que é advogada tributarista do CECIF, uma das pessoas que estudou ao longo dos últimos anos a reforma tributária que nós estamos debatendo na Câmara e no Senado, deixar uma referência muito especial aos nossos ex-governadores. Caxias do Sul é celeiro de grandes homens públicos do Rio Grande do Sul, e não poderia deixar de citar o nosso sempre senador Pedro Simon, que é uma grande referência que nós temos no nosso MDB, Germano Rigoto, que é ex-governador. Aliás, Germano Rigoto, um grande especialista nessa área tributária, alguém que sempre lutou o bom combate para que tivéssemos e tenhamos uma reforma tributária que simplifique o nosso sistema, que faça justiça social e que aumente a competitividade das nossas empresas. E, claro, o José Ivo Sartori, ex-governador, grande amigo, grande referência que nós temos no Rio Grande do Sul. E ao cumprimentar o doutor Ari, que é o presidente do MDB de Caxias do Sul, os nossos vereadores, a Gladys, o Felipe, o Paulo, quero saudar a todo o povo de Caxias do Sul e dizer que vou fazer uma apresentação aqui com muito entusiasmo, porque acredito que nós estamos conseguindo escrever um capítulo final dessa novela da reforma tributária, que já
se arrasta aí há mais de 30 anos na Câmara, no Senado, e que é uma necessidade tão grande da população brasileira. Dizer, primeiro, que o nosso sistema tributário ele é dos anos 60, ele é acumulativo, uma multiplicidade de benefícios fiscais que atrapalha o crescimento da nossa economia. Tem distorções, o custo Brasil lá em cima, um contencioso tributário que é inimaginável no nosso Brasil, e desde a Constituição de 88 se fala em reforma tributária, em mexer no nosso sistema, em melhorar o nosso sistema, que é algo fundamental para o objetivo maior que todos nós temos, que é a geração de emprego e renda. Nós conseguimos apresentar a PEC 45 com o apoio de parlamentares de diversos partidos. Praticamente todos os partidos que compõem a Câmara Federal tiveram deputados que assinaram a PEC, tamanha importância de fazer uma reforma tributária no nosso país. E o que é a PEC 45? A PEC 45 é um estudo feito pelo CECIF, o Centro de Cidadania Fiscal, que é aqui de São Paulo, mas que especialistas, nos últimos 5, 6, 7 anos, se debruçaram sobre o nosso sistema tributário e apresentaram um estudo completo para simplificar, para desburocratizar o nosso sistema. Coordenado pelo economista Bernard Api, mas também com o apoio do Nelson Machado, que é ex-ministro da Previdência Social, a Vanessa Canado, que é doutora em Direito e professora da FGV, no curso de Direito, que inclusive hoje participa do governo federal, da equipe do ministro Paulo Guedes, do Eurico Desante, que é professor e coordenador do Núcleo de Estudos Fiscais da FGV, que tem a participação da doutora Lina Santin, advogada tributarista, que já está com a gente aqui, que depois vai poder contribuir muito com esse debate. E a PEC 45, ela basicamente, ela propõe a unificação dos impostos que incidem sobre o consumo no nosso país. São PIS, COFINS e IPI, os 3 impostos federais, o ICMS, que é o imposto estadual, e o ISS, que é o imposto municipal. E depois de uma transição que está sendo discutida no projeto de 10 anos, o nosso relator Aguinaldo Ribeiro, com o diálogo muito franco com os setores da economia e com os setores dos entes federados, governadores, prefeitos e própria equipe do governo federal, está buscando melhorar o texto, buscar fazer com que o texto busque convergências e depois de uma transição que vai ser estabelecida no texto do nosso relator, nós teremos 100% da cobrança, que hoje é cumulativa, é um pouco no início da cadeia produtiva. Infelizmente, nós temos tributação no meio da cadeia produtiva, o que ocasiona a cumulatividade dos nossos impostos, um pouco no destino. Então, é algo muito complexo que atrapalha as empresas, atrapalha os empreendedores e, com absoluta certeza, com a votação da PEC 45, com os ajustes necessários de unificação com a PEC 110 do Senado, com a proposta do CBS do governo federal, nós teremos um sistema transparente, um sistema neutro e com equidade, que são as características principais da PEC 45. Queria falar do nosso otimismo. É importante que se diga que nós estamos chegando num momento de maturação dessa discussão da reforma tributária e eu tenho muita convicção
que nós vamos conseguir, ainda neste semestre, votar a nossa tão sonhada reforma tributária. Nós conseguimos superar alguns dos obstáculos mais importantes que impediram a votação de uma reforma tributária nos últimos 30 anos. O primeiro, nós conseguimos o apoio dos 27 governadores para essa votação. Por que isso é importante? Porque, historicamente, os governadores nunca quiseram que o ICMS, que é o imposto estadual, que ele fizesse parte do imposto único sobre consumo. E a gente sabe que com a oposição, com a restrição de governadores, os governadores têm as suas bancadas federais que dialogam diretamente com os governadores, e isso é um complicador para se buscar 308 votos na Câmara dos Deputados, já que é uma PEC, e a PEC exige votação qualificada. Num diálogo muito franco, muito aberto, com o CONFAZ, o Conselho Nacional dos Secretários de Fazenda, nós conseguimos este que é, sem dúvida, o apoio dos mais importantes para a tramitação, mas não só tramitação e discussão, mas para votação e aprovação da PEC 45. Nós conseguimos também o apoio da Confederação Nacional dos Municípios, já que temos o ISS, que é o Imposto Municipal. E a Confederação Nacional dos Municípios, que é presidida, inclusive, por um gaúcho, o Harold, tem feito um excelente diálogo com a Comissão Especial, com apoio, junto com a CNM e o CONFAZ, nós estamos pegando sugestões para melhorar o texto, para ajustar o texto, mas o mais importante é o apoio político que os prefeitos e os governadores podem dar à tramitação, à aprovação desta PEC na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Conseguimos também um diálogo com a Frente Nacional dos Prefeitos, que congrega cerca de 300 maiores cidades do Brasil, que tem uma preocupação do impacto da reforma tributária nas suas receitas. A semana passada, nós estivemos reunidos. O presidente Rodrigo Maia, que é um dos grandes entusiastas da reforma tributária, presidente da Câmara dos Deputados, o presidente Davi Alcolumbre, que é o presidente do Congresso Nacional e é o autor da PEC, que foi um estudo do Rauli, que é a PEC 110, que tramita no Senado Federal. Conversamos com o Jonas Donizete, que é o prefeito de Campinas, que é o presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, o prefeito de Salvador, o ACM Neto, representando, junto com o prefeito de Macapá, os prefeitos das capitais. E estabelecemos um cronograma de trabalho para também fazer os ajustes necessários para que tenhamos o apoio de 100% dos entes federados, municípios e governos do Estado. Isso faz toda a diferença para a gente ter essa certeza de que nós podemos, sim, votar a reforma tributária ainda neste semestre na Câmara e no Senado. E um outro fator político extremamente relevante foi a presença do ministro Paulo Guedes no Congresso Nacional, entregando a primeira parte da sua ideia de reforma tributária, que é a CBS, que é a unificação do PIS e COFINS, que comunica 100% com a PEC 45. Portanto, hoje nós podemos afirmar de maneira categórica que nós temos uma tramitação unificada na Câmara e no Senado, nesta comissão mista. Por que isso é importante? Porque se nós tivéssemos uma tramitação na Câmara, na Comissão Especial da Câmara, outra tramitação na Comissão Especial do Senado, e se elas não estivessem acontecendo de maneira conjunta, nós teríamos um imbróglio político para saber qual que seria votada. Conseguimos
uma comissão mista que já está trabalhando, que já ouviu o ministro Paulo Guedes, que já ouviu o Conselho Nacional dos Secretários de Fazenda, que já ouviu a Confederação Nacional dos Municípios, que tem agora reuniões para ouvir vários setores da nossa sociedade, para a gente poder finalizar este texto. E com uma tramitação única, hoje a comissão mista é presidida pelo senador Roberto Rocha, do Maranhão, o deputado Hildo Rocha, que é o presidente da comissão da Câmara dos Deputados, é o vice-presidente, e o relator é o relator da Câmara e do Senado, o deputado Aguinaldo Ribeiro, o líder da maioria. Portanto, nós temos hoje uma condição muito firme de dizer: Câmara, Senado e Governo Federal estão trabalhando juntos para que tenhamos uma reforma tributária que vai fazer com que tenhamos transparência. Por que transparência? Porque hoje é humanamente impossível saber quanto que o brasileiro paga de imposto, quanto que as empresas pagam de imposto, tamanha complexidade do nosso sistema. Neutralidade, por quê? Porque um dos pilares da nossa reforma tributária é não aumentar a carga tributária. Nós sabemos que nós precisamos diminuir a carga tributária para fazer com que o empreendedor tenha condições de gerar emprego e renda. E este é o segundo ponto que nós também vamos debater. Mas como o Gasparim falou tão bem, nós precisamos também de um outro desafio, que é avançar com a reforma administrativa. Hoje nós temos um Estado custoso, um Estado grande, que com uma reforma administrativa, respeitando os direitos adquiridos de todos, sem mexer com a situação atual, mas olhando daqui para o futuro, nós podemos diminuir o custo do Estado. Hoje, praticamente tudo que é arrecadado pelo município, pelos estados e pela União é gasto para custeio da máquina pública. E com a reforma administrativa, que nós estamos fazendo gestão para que o presidente Bolsonaro possa encaminhar para a Câmara dos Deputados, aí sim nós podemos, além de simplificar, além de desburocratizar, nós podemos fazer com que a carga tributária, que hoje é altíssima no nosso país, possa diminuir, melhorando o ambiente de negócio para todos. E a equidade, que é outra característica da nossa PEC, que é o tratamento dos cidadãos e das empresas da mesma forma. Eu tenho convicção que, com a aprovação dessa reforma tributária, o Brasil reagirá de maneira muito mais rápida aos efeitos desta pandemia na vida das pessoas. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, mais de 115 mortos pela Covid-19, momento triste da humanidade, não é só do Brasil, é do mundo inteiro. E, além desta crise de saúde pública, essa preocupação de todos com a vida, nós sabemos que esta pandemia também dará efeitos muito difíceis para a nossa economia. O impacto da pandemia na economia será muito grande. Nós sairemos dela com mais desempregados, nós sairemos dela com um país mais pobre, mais desigual, com muito mais dificuldade. Portanto, pensar numa agenda pós-pandemia é algo fundamental para a gente retomar a esperança de dias melhores no nosso Brasil. Uma das características da PEC 45 é enfrentar o contencioso tributário. O ministro Paulo Guedes esteve na comissão mista falando sobre
os desafios da reforma tributária, ele falou que hoje nós temos cerca de 5 trilhões de reais no contencioso, o que é impeditivo de investimento. O país não pode ter um contencioso nas alturas, como é a realidade do Brasil. Só no contencioso administrativo nós temos quase 1 trilhão de reais, o que é algo que ninguém entende. Quando você conversa com investidores estrangeiros, quando você pega a realidade dos países em desenvolvimento, dos países mais antigos, a gente percebe que o contencioso não chega a esses patamares que chegam no Brasil. Mais 4 trilhões de contencioso na justiça. Hoje, os empresários ficam discutindo na justiça se vão pagar essa alíquota ou aquela alíquota, tamanha complexidade, tamanhos benefícios que existem no Brasil. Qual que é a realidade hoje? 1/3 das nossas empresas ficam no contencioso. Discutem na justiça se pagam, se não pagam, quanto pagam, se deveriam pagar A, B ou C. 1/3 dos empresários recebem algum benefício para investimento. Então, não é a realidade regional, a vocação regional, não é a logística, não é a condição de desenvolver um determinado assunto numa cidade ou numa região que influi no investimento. É o benefício. E 1/3 só dos nossos empresários acabam pagando imposto. Isso não é razoável. Isso não é bom para o Brasil, isso não é bom para os empresários, isso não é bom para o trabalhador, isso não é bom para ninguém. Por isso, a simplificação tributária, com transparência, ela é a melhor saída para devolver ao Brasil credibilidade. Por quê? Porque nós sabemos que o ano que vem, o ano de 2021, será um ano de grandes investimentos internacionais para reaquecer a nossa economia. E se nós conseguirmos avançar na reforma tributária, nós daremos ao mundo um sinal de responsabilidade fiscal. Nós temos hoje um Congresso reformista e nós precisamos aproveitar isso. Quem que imaginava que nós conseguiríamos superar a reforma da Previdência com 379 votos a favor desta reforma, que também era complexa, que mexia com a vida dos brasileiros, e nós conseguimos. Lá atrás, no governo do presidente Michel Temer, nós conseguimos avançar na reforma trabalhista, na PEC do teto de gastos, que demonstrou claramente que nós íamos acabar com aquela cultura de gastar mais recurso do que se arrecada no Brasil. Até a PEC do teto de gastos, ela é simples. Olha, você vai gastar no ano o que se gastou o ano passado, mais a inflação. Isso é responsabilidade fiscal. E com isso, com o presidente Michel Temer, com o ministro Meirelles, nós conseguimos recuperar a nossa economia. A inflação, que estava em mais de 2 dígitos, caiu drasticamente, juros menores e alicerçamos as condições necessárias agora para a reforma tributária. Então, as minhas palavras são de entusiasmo, de dizer que nós estamos conseguindo avançar nesta discussão, mas não é mais uma discussão. É uma discussão profunda, uma discussão extremamente importante para a gente chegar, agora no segundo semestre, com a união da Câmara, do Senado e do Governo Federal, com um texto ajustado, consensual, para a gente votar uma reforma tributária que vai diminuir o custo do Brasil, que vai melhorar o ambiente de negócio, que vai fazer com que as nossas empresas sejam mais competitivas e com as características dos bons IVA. O imposto de valor agregado,
que é utilizado hoje em mais de 160 países no mundo. Portanto, quando um investidor vai olhar o sistema tributário, quando vê a nossa complexidade, tantas exceções, como o nosso presidente Gasparim falou, hoje gasta-se quase 2.000 horas para saber quanto que uma empresa vai gastar, vai pagar de imposto. Isso é gastança de recurso sem objetividade nenhuma, sem fazer a empresa crescer, sem investimento, sem geração de emprego. A média mundial são 200 horas. Portanto, com a simplificação, com a desburocratização, eu tenho convicção que o Brasil vai ser um dos países que mais receberá investimentos para retomar a sua economia, o seu crescimento. Para finalizar a minha fala, eu queria dizer do estudo que o economista Braulio Borges, que é da GV, fez, a pedido do CECIF, onde ele demonstra, com dados, com seriedade, que a votação da PEC 45, ela vai dar ao país a possibilidade de um crescimento do PIB nos próximos 15 anos de 20 pontos potenciais. E quando você fala em aumento do PIB, você fala em crescimento do país, em novos recursos para gerar emprego e renda. Então, nós estamos fazendo um trabalho muito sério de dialogar com os setores econômicos, com os entes federados, para que possamos chegar num texto muito bem trabalhado pelo nosso relator, o Aguinaldo Ribeiro, para que a gente possa entregar, enfim, uma reforma tributária que vai fazer com que a vida dos brasileiros melhore. Espero que tenha contribuído, principalmente com essa equação política, porque, tecnicamente, a gente sabe que o Maílson da Nóbrega, o Marcos Lisboa, economistas de renome apoiam a reforma tributária da PEC 45, mas nós precisamos trabalhar para termos apoios políticos, e nós estamos fazendo isso, por isso a minha palavra é de muito otimismo, para a gente poder encaminhar um texto consensual, um texto ajustado, mas que possa ser votado e aprovado nesse segundo semestre. Muito obrigado pela oportunidade e fico à disposição de todos para poder fazer um bom diálogo com os nossos amigos de Caxias do Sul. Mas antes de passar as perguntas, eu daria um tempo, né, para a nossa advogada, né, a Lina Santini, também, que está ali de São Paulo, e nesse momento também que estamos do limão, né, vamos fazer uma limonada, a possibilidade, né, desse mundo virtual de aproximar as pessoas, né, diz, né, que a informática, a comunicação faz isso, aproxima os distantes e talvez distancia os de perto. Nós temos hoje 2 pessoas diretamente em São Paulo e para quem está nos ouvindo, nós temos que liberar o deputado às 12h45, tendo em vista que ele vai ter um encontro com o nosso presidente Bolsonaro. Um abraço a ele e lembra ele que na campanha ele passou por Caxias do Sul, aqui nesta casa, praticamente lotada nesse momento. Lina Santini. Na verdade, nós vamos fazer um encontro virtual com os líderes para discutir a nossa pauta da semana, mas teremos também a representação do presidente Bolsonaro através do ministro da Secretaria de Governo, mas é um bom debate, é o que você falou. Nós precisamos estar sempre dialogando para buscar o melhor caminho. Santini. Olá, boa tarde a todos. Primeiro, um prazer estar aqui. Sempre muito bom poder acompanhar o deputado Baleia Rossi nesse caminho que ele vem fazendo com tanto brilhantismo de apoio e aprovação política, apresentação da PEC 45.
E agradeço também o convite aqui da Câmara de Indústria e Comércio, em nome do presidente Ivan Gasparin. Bom, depois dessa apresentação do deputado que foi tão completa, me sobra pouco aqui para falar. Eu quero contribuir bastante com os debates e tentar acrescentar algumas questões sobre a PEC 45. Eu sou colaboradora do Centro de Cidadania Fiscal, como o deputado Baleia Rossi apresentou, que é comandado pelo API, pelo Eurico, pelo professor Nelson Machado. E essa proposta da PEC 45, ela foi feita com base nas melhores práticas internacionais. E isso é importante falar porque uma das críticas que se recebe hoje de alguns juristas, algumas pessoas contrárias à PEC, é que o IVA seria um imposto ultrapassado, um imposto antigo. E, na verdade, isso é uma grande falácia, né? Toda literatura internacional, há uma unanimidade de que a forma mais eficiente, neutra e pró-economia de se tributar a consumo, né, a tributação indireta, é através de um imposto sobre valor agregado e com determinadas características que foram todas incorporadas à PEC 45, que foram brilhantemente citadas pelo deputado Baleia Rossi. Simplicidade, neutralidade, isonomia, transparência, que é um problema seríssimo no nosso sistema, e visão da arrecadação, porque a gente não deve tributar o consumo com outra intenção, senão a arrecadar. Tudo que a gente fala sobre justiça, sobre redistribuição de renda, justiça fiscal, a gente deve levar para outras bases tributárias. Então, seja a tributação sobre a renda, a tributação sobre propriedade, né? No consumo, quanto mais igual eu conseguir tributar a todos, menos regressiva vai ser essa tributação, mais igualitária e mais eficiente. Toda vez que a gente inclui uma exceção dentro de uma tributação sobre o consumo, eu crio complexidade. E não é à toa que no Brasil a gente gasta esse absurdo de horas no cumprimento de obrigações acessórias, porque a gente tem muita exceção, a gente vive um regime de exceção. As regras é que são muito raras de serem aplicadas. A gente aplica, são inúmeros NCMs, né? Vocês que trabalham com indústria, com comércio, sabem muito bem a dificuldade que se tem para classificação de mercadorias, sabe que muitas vezes sofrem autuações fiscais por uma classificação errônea, e que não tem má fé, é porque é realmente muito difícil de você se adequar a essa legislação tão complexa. Então, esse ponto é uma das maiores vitórias, sem dúvidas, da gente ter evoluído tanto nessa discussão tributária no Brasil. É importante falar, outra coisa que a gente escuta muito é que, mas se pensa em reforma tributária no Brasil desde a Constituinte, desde pós-Constituição de 88, de fato, né, porque o nosso sistema, como disse o deputado, é de 1960, então ele já estava atrasado no final da década de 80, no início da de 90, mas nunca se teve, de fato, um estudo tão bem pautado, tão bem estruturado, com um texto muito bem escrito. A gente chegou próximo a isso em 2008, mas não teve, como disse o deputado, uma junção política, uma força reformista para que fosse aprovado. E por isso que realmente hoje o momento é muito diferente, não apenas por uma questão de consenso entre os estados, mas de uma necessidade. A gente sabe que por conta do sistema tributário brasileiro atual, o Brasil deixa de receber investimentos, deixa de ser um polo e de explorar todas as suas potencialidades que teria caso tivesse um sistema simples como tantos outros países. A gente tem vários exemplos também de países que, após a aprovação de uma reforma tributária parecida com essa, pautada nas melhores práticas de um IVA, tiveram um crescimento econômico muito substancial. Então, ao mesmo tempo que a gente passa um momento de crise, um momento muito triste da nossa história, de pandemia, de perdas de vidas, é muito importante que a gente pense sim no futuro e que a gente enfrente esses problemas agora para que a gente possa colher esses frutos em breve. Quanto mais a gente demorar para aprovar uma reforma, mais longe vai ser de se observar todo esse crescimento econômico que se projeta e receber
esses investimentos que são tão necessários para a gente retomar emprego, retomar a nossa economia. Então, enfim, algumas questões que estão ali na base da proposta da PEC 45, ela se pauta realmente no que há de melhor do mundo. A PEC 45, tecnicamente, ela enfim, ela não precisaria de nenhum ajuste, mas como a gente vem realmente de um sistema no Brasil muito antigo, talvez essa junção com a PEC 110 atenda algumas necessidades políticas, algumas necessidades históricas do nosso país. Então, na PEC 110 tem essa proposta de unificação, de manutenção da Zona Franca de Manaus, assim como também no PL, o projeto de lei que foi apresentado recentemente pelo Ministério da Economia, pelo governo federal, propondo a unificação do PIS e da COFINS. Então, tudo isso que está acontecendo agora politicamente vai ser muito importante para se chegar a um texto final plausível. Quanto mais próximo da PEC 45, melhor para o Brasil, porque a gente vai estar com um sistema tributário mais adiantado, mais próximo daquilo que há de melhor no mundo, né? E algumas escolhas serão políticas. Se a gente vai ter uma única alíquota, como promove, como pede a PEC 45, todo mundo, serviços, indústria e comércio pagando a mesma coisa. Se a gente vai ter algumas alíquotas diferenciadas para alguns serviços essenciais, que também é algo que faz sentido. Então, pode ser que isso aconteça, já tem algum movimento aí do setor da educação, da saúde. O fato é, quanto mais exceções a gente começar a abrir, mais complexidade a gente traz. Então, é importante a gente ter isso em mente e pensar que o sistema ele não deve mais ser setorial como ele foi no passado no Brasil. Tudo isso é que nos trouxe tanta distorção econômica. O ideal é que ele seja um sistema uniforme, que ele não tenha distinções entre comércio, serviço, indústria, que a economia ande por si só, sem intervenções do sistema tributário. Acho que são essas poucas contribuições que eu queria fazer antes da gente entrar no debate. Meu tempo aqui já terminou e eu fico à disposição para tirar dúvidas e para a gente poder debater mais. Muito obrigada. Doutora Alina praticamente respondeu a pergunta, né, da nossa vice-presidente de serviço, Maristela Chiappin, a respeito, né, do impacto no serviço, e também do José Dauti, que nos deixou uma pergunta se o setor de serviço não sairia perdendo, né? Mas nesse momento, acho que não se pode perder, não se pode pensar, né, deputado, em perdedores nem ganhadores, né? Nós temos que pensar a longo prazo. Afinal de contas, nós estamos falando de uma mudança que deveria ter sido feita há 30 anos atrás, 40 anos atrás. Mas eu tenho uma pergunta aqui, capciosa, deputado, do meu vice também, da indústria, Mauro Bellini, da Marco Polo. Na sua análise sobre o debate atual a respeito do Imposto sobre Operações Financeiras, ou a CPMF, para possibilitar a desoneração, ao menos parcial, da folha de pagamento. E até mesmo se fala muito nessa nova operação financeira, tendo em vista esse novo mundo, né, que teoricamente você não despreza, inclusive lojas, fábricas, é o mundo virtual. Qual é a sua opinião sobre esse imposto sobre movimentações financeiras, deputado Baleia Rossi? Olha, primeiro deixar um abraço para o Cassina, que é o nosso prefeito de Caxias do Sul, o Edio Eloy, que é o vice-prefeito, dizer que o Mauro Pereira ele tem lutado muito lá em Brasília, ao nosso lado, ao lado do Alceu Moreira, do Giovanni Feltz, do Márcio Biolchi, do Osmar Terra, da nossa bancada federal, para defender os interesses do Rio Grande do Sul, especificamente de Caxias do Sul. Conseguimos várias conquistas aí, principalmente na área da saúde, que o Mauro é um defensor contumaz, e também deixar um grande abraço para o José Fernandes Martins, o seu Martins, que é um grande representante do empresariado de Caxias do Sul e que está sempre em Brasília também, defendendo não o interesse próprio, pelo contrário, o interesse da coletividade. Ótima pergunta, contribuindo só sobre a questão dos serviços.
eu acho que tem um ponto que é muito relevante, que a PEC 45, ela não afeta o Simples. O Simples, na PEC 45, ele permanece. Portanto, 85% do setor de serviço, ele não é impactado pela PEC 45, pela nossa reforma tributária. Dos 15% que sobraram do setor de serviço, mais da metade prestam serviço no meio da cadeia produtiva. Portanto, vão ter uma diminuição de impostos, já que 100% de investimento e 100% de exportações são absolutamente desonerados. Então, 85% está no Simples e não é afetado, só fará a transição se o prestador de serviço optar pelo sistema de débito e crédito, que é o sistema da PEC 45, e mais da metade do restante do setor de serviço vai pagar menos imposto, porque o tomador do serviço vai se creditar 100% dos impostos. E como a doutora Alina falou, nós teremos um diálogo com dois setores, que é saúde e educação, não porque são serviços, mas porque impactam na vida das pessoas. Então, não é razoável a gente ter uma reforma tributária que vai fazer com que mais pessoas busquem o sistema público de saúde, que já tem dificuldades, portanto, pode prejudicar, e, da mesma forma, o setor de educação, que é um setor extremamente importante, o setor público de educação, ele já é bastante demandado, também não é razoável que a gente aumente essa demanda. E também o setor de transporte público, porque não é razoável a gente votar uma reforma tributária que possa impactar no aumento de tarifa de transporte, de ônibus, de trens, de metrôs. Então, nós temos esses diálogos na comissão mista, é importante que se deixe isso claro, porque nós vamos buscar não da complexidade, pelo contrário, a simplificação é a alma da nossa reforma tributária, mas buscar setores que possam impactar na vida das pessoas e acabar prejudicando a realidade que nós temos. Sobre a CPMF, eu entendo que a CPMF é um imposto ruim, é um imposto que não traz nenhum benefício para os brasileiros. Você exporta, inclusive, impostos, você tira a competitividade das nossas empresas. O ministro Paulo Guedes ainda não encaminhou, mas ele já falou que a proposta dele não é nos moldes da CPMF. Portanto, eu entendo que nós temos que discutir. O ministro Paulo Guedes tem todo o nosso respeito. Eu confio muito no trabalho do ministro Paulo Guedes e acho que a Câmara e o Senado precisam debater qualquer proposta que o ministro encaminhará à Câmara e ao Senado. Desoneração da folha. O próprio relator, Aguinaldo Ribeiro, está fazendo estudos para poder desonerar, por exemplo, até o primeiro salário mínimo, o que daria um ganho substancial para o setor de serviços, que é grande empregador. Nós ainda não temos o texto fechado, mas existe esse estudo. Eu acredito que a desoneração da folha é algo muito positivo, é importante, mas precisa estar vinculado à geração de novos empregos e renda. Historicamente, a desoneração da folha não resultou em aumento de emprego para a população. Portanto, eu acho que essa é uma discussão importantíssima, estamos dispostos a fazer. Agora, precisa ter resultado. Se é para desonerar a folha, o objetivo tem que ser para gerar emprego e renda. Nós começamos a pandemia com 12 milhões de desempregados, com mais 8 milhões de pessoas que nem estudam e nem trabalham.
Então, nós estávamos falando numa realidade de 20 milhões de brasileiros que têm força de trabalho, têm vontade, têm saúde, mas que, infelizmente, não conseguem se recolocar no mercado de trabalho. Então, essa discussão ela é importantíssima, até porque, como eu falei, nós vamos sair da pandemia com mais desempregados, com mais pessoas com dificuldades, e nós temos que discutir todas as medidas que possam sinalizar para a geração de novos empregos no nosso Brasil. Agora é importante, deputado, né, como Câmara de Indústria, Comércio e Serviços, com 119 anos de casa, a área de marketing sempre nos diz, né, a gente tem que fazer propaganda no Natal para vender, porque quando as pessoas estão ansiosas para consumir. E também essa desoneração da folha, também ela é importante numa queda, como estão vivendo hoje com a pandemia, mas quando a economia estiver crescendo, também ajuda. Então, o momento propício de desoneração também é quando a economia está crescendo. Mas aqui eu tenho uma pergunta também do Paulo Périco, que é o nosso vereador aqui de Caxias do Sul. O Congresso Nacional, unificando a PEC 45 com a nova proposta do ministro Paulo Guedes, não pode entrar em contradição? E também uma pergunta que pode ser feita junto também com a nossa Lina, né, a Santin, que é me desculpe, se vive um momento hoje, eu diria quase que ideológico no Brasil, porque quando a gente fala em economia, a gente parece que fala só de empresário, e na verdade para nós economia é salário, é pão na mesa do trabalhador. O Isolan também, que é o nosso diretor, fala, essa transição de 10 anos, né, se for aprovada, não é muito tempo, e de alguma forma nós não vamos tirar a autonomia dos governadores dos estados? Não sei se a Lina pode responder essa pergunta. Claro, com o maior prazer. Posso adiantar essa e depois o deputado Baleia Rossi me complementa. Bom, a transição de 10 anos foi pensada para a manutenção da segurança jurídica das empresas que hoje fizeram todo o seu business plan dentro do sistema tributário atual. Então, é necessário que essas empresas tenham um tempo para se readaptar e também para a economia absorver todos os impactos positivos dessa mudança. Mas ela também não é imutável, é possível sim, e acho que isso está em negociação política, que esse prazo pode ser diminuído para 5 anos, né, eventualmente. O deputado Baleia Rossi pode falar muito bem sobre isso. Em relação à autonomia, eu sou uma fã absoluta da PEC 45, porque ela previu justamente a possibilidade de cada ente poder instituir a sua própria alíquota dentro do seu território, justamente para manter a autonomia, para respeitar o Pacto Federativo. Isso é inovador no nosso país. Todas as propostas anteriores, e nesse aspecto a PEC 110 também não o traz, deixaria uma alíquota engessada. Né? Já na PEC 45, embora eu não possa alterar só para uma mercadoria ou só para um serviço, cada município vai poder falar, poxa, eu estou precisando de arrecadação, eu posso botar, em vez da alíquota de 2, que é a prevista para substituir a arrecadação atual, eu posso subir para 2,1, 2,2. Aí o município muito eficiente pode baixar para 1,9. Isso é muito positivo, inclusive é o sistema do sales tax americano. Importante falar isso, porque esse sistema é inovador, ele está em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal, porque na hora de subir ou baixar a alíquota, né, os nossos governantes terão que estar atentos, porque se você sobe muito, você perde mercado consumidor para o seu território vizinho, e compensação, se você baixa, você perde arrecadação e não consegue fazer jus às suas competências. Então, é bastante interessante, não vejo mais autonomia, menos autonomia na PEC do sistema atual, pelo contrário, a PEC 45 traz mais autonomia e parece que tira um pouco aquele pires da mão dos municípios, especialmente que tem muita dificuldade de arrecadar o ISS hoje. Né? Você vai ter um sistema pronto em que o município vai receber aquilo que ele determinar como alíquota ali limpinho na conta dele, sem precisar ficar pedindo recursos para o governo federal ou estadual. Ninguém sabe quando tudo isso vai passar. Mas de uma coisa a gente tem certeza.
Responsabilidade é esperança. O Rio Grande do Sul e os gaúchos estão mostrando a sua força, união e determinação no combate ao coronavírus. Por isso, evoluímos para uma nova fase e ganhamos a oportunidade de retomar algumas atividades, mesmo com restrições. Nunca o presente e o futuro estiveram tanto em nossas mãos. É preciso usar máscaras, evitar aglomerações, intensificar os hábitos de higiene e ter disciplina. Se cada um fizer a sua parte, vamos avançar sem retroceder. Estamos a caminho de algo melhor. Só depende de nós. Grupo RBS. Chegou a hora de você transformar sua carreira. Faça sua pós-graduação na UX. São mais de 100 cursos de especialização em todas as áreas do conhecimento e MBAs com experiência de viagens e estudos internacionais. Os professores são altamente qualificados, com prática no mercado e a infraestrutura é a mais completa da região. Estude na UX, a pós-graduação que leva a sua carreira mais longe. Acesse ux.br e saiba mais. A busca por um lugar melhor para se viver deu origem a Caxias do Sul. Um sonho realizado com o trabalho e a bravura da nossa gente, que transformou Caxias numa cidade vibrante, com o maior polo metal-mecânico do Brasil. Um comércio local ativo e forte e uma cultura acolhedora. Valor que nós, da Sicredi Pioneira, conhecemos bem. Porque também somos feitos dessa energia que une as pessoas, valoriza as iniciativas locais e transforma as comunidades. Vamos seguir crescendo juntos, apostando no desenvolvimento e valorizando o talento empreendedor da nossa região. Porque juntos construímos comunidades melhores. Sicredi Pioneira RS. Cooperar faz toda a diferença. Para você que está em casa e quer fazer suas compras com comodidade e segurança, tem uma grande novidade. É o Super Andreassa na minha casa. Entre no site, escolha os produtos e pronto. Você recebe tudo aí na sua porta. Por enquanto, o serviço está disponível apenas em Caxias, mas em breve estará em toda a rede. Ó, devem ser eles. Super Andreassa na minha casa. Compre online para toda a família. Se você tem planos para o futuro, procure o BRDE, porque o BRDE é um banco diferente. Aqui, ao invés de depositar dinheiro, você deposita sua confiança, seus sonhos e seus projetos. E tudo isso retorna na forma de desenvolvimento sustentável, empregos, renda e novos negócios. Porque onde tem o sonho virando realidade, tem a mão do BRDE. É muito bom poder olhar para trás e ver de onde veio o meu resultado. A certeza de eu ter sido preparada para estar onde estou reforça que fiz a escolha certa. O dia em que descobri que poderia aprender tantas coisas novas. A satisfação de vivenciar projetos únicos que marcaram para sempre meu caminho. Quando me foi apresentado o futuro. Saber que meu aprendizado me ajudou a me tornar uma cidadã responsável com a sociedade, indo além dos livros didáticos. Superar obstáculos é o que nos faz mais fortes. Precisamos estar nos reinventando constantemente para seguir em frente. Por isso, trabalhamos continuamente para que nossos modelos sejam a melhor referência em biossegurança no transporte. Porque sabemos que a sua vida não pode parar. Marco Polo, sempre aqui. Estamos na estrada há décadas. Sim, décadas. Nem daria para medir quantos quilômetros já percorremos, quantos sonhos realizamos, quantas riquezas de valor inestimável transportamos.
pessoas, bens, sonhos, prosperidade. Mas isso foi só o começo. Em um mundo que não para de mudar, somos movimento. Frente aos desafios, nos superamos, nos reinventamos. Entre muitos, nos destacamos pela excelência. Com nossos clientes, a base é a confiança. Segurança é compromisso inegociável. Trabalho é alegria. E pessoas alegres nos levam mais longe. Nossa linha de chegada é o futuro. E o futuro não é fronteira, é oportunidade. De conectar pessoas a seus sonhos, de realização e de prosperidade. Porque estamos só começando. Empresas Randon, conectando pessoas e riquezas para gerar prosperidade.